Todos vamos para o umbral, mesmo sendo espíritas? Pela entonação que posso aprender na pergunta, tenho a impressão que para você, umbral tem o mesmo significado de inferno. Inferno, uma zona de sofrimento para onde irão os pecadores, aqueles que cometeram erros considerados irreparáveis diante do Criador. Então você manda para o inferno pessoas que merecem ser castigadas. É uma zona de punição. Eu estou falando várias coisas porque inferno tem palavras diferentes, designações diferentes em religiões diferentes, mas todas concordam que é uma região de sofrimento, onde as pessoas vão para sofrer. E vão porque merecem sofrer. Bom, umbral, a palavra não significa inferno. De onde vem essa palavra? Quando você abre uma porta, não tem um plano, você tem um vão. Um vão que é o umbral da porta. Então, tem uma distância. Por exemplo, se você estiver no Japão, você vai perceber que o umbral da porta é largo. Eu fiquei muito impressionada com como aqueles portais eram grandes e elaborados, mesmo que o apartamento fosse um apartamento mínimo e funcional. O umbral da porta, a distância entre a entrada e a outra, esse vão, o umbral, era muito grande, muito largo. Posteriormente eu descobri que é uma maneira de você se proteger de um terremoto. Num terremoto, você vai para aquele local e você estará protegido do desabamento. Então, o umbral da porta, ou umbral, é o local intermediário entre um cômodo e outro. Então, imagine que o umbral da sua porta seja largo, você está no quarto. Você abre a porta, entra, mas não está imediatamente na sala. Você está sob o umbral da porta. Você só estará na sala quando você cruzar o umbral e atingir o outro cômodo. Então, umbral não é uma designação filosófica. Umbral não é uma designação de acontecimentos. Umbral não é nem a designação de sentimentos. Umbral é um local. É o local entre dois cômodos, entre dois planos, entre dois locais diferentes. E é o que exatamente na definição espírita? Quando você está no mundo físico, quando você está no mundo espiritual. Esses mundos não estão totalmente separados, porque nós temos partes em comum, como por exemplo você. Você é parte mundo espiritual, parte mundo físico. Existem coisas que estão no mundo físico e existem coisas que estão no mundo espiritual. Quando você tem um relacionamento mediúnico, você está fazendo a intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso o nome médium, aquele que está intermediando. Quando nós morremos no mundo material, ou desencarnamos, como preferem dizer no meio espírita, você morreu, sua vida cessou no mundo físico. Então, você cessou de coexistir no mundo físico. Para alguns, você não existe mais no mundo físico. Isso significa que você deixou de existir? Não. Para religiões espiritualistas e para o espiritismo, você continua vivendo após a morte. Então, você saiu do mundo físico e foi para o mundo espiritual. Mas quando você fala assim, você está no mundo físico, agora no mundo espiritual. Como o espiritismo acredita na coexistência desses dois planos, que esses dois planos não estão totalmente separados, que existem ligações, inclusive você pode tirar a informação de lá e trazer para cá, significa que essa mudança não é instantânea. Tipo, você morreu para o mundo físico, nasceu para o mundo espiritual. Não. Entre o mundo físico e o mundo espiritual existe uma passagem. Então você sai no corpo, automaticamente você está no mundo espiritual? Depende. Depende do quê? Qual o mundo onde sua mente está estacionada? Quando a sua existência, em todos os sentidos, está ligada aos seus sentidos físicos, por exemplo, tudo que você é,
vive em função de comer, dormir e procriar, por exemplo. Todos os seus pensamentos, todos os seus esforços, toda inclusive a sua inteligência está focada em comer, dormir e procriar. Você até estuda para comer, dormir e procriar melhor. Você trabalha e ganha dinheiro para comer, dormir e procriar melhor. Quando tudo o que você deseja e sente está ao redor dos seus sentidos, é como se o mundo espiritual não existisse para você. Não há nada além da matéria. O seu Deus é a sensação. Sair disso para lá é irrespirável. Algumas pessoas se sentem tão traumatizadas que fingem que não aconteceu. Não, eu não morri, eu continuo viva, continuo sentindo, continuo tendo as mesmas coisas, então eu estou viva. E cria um mundo de ilusão dentro de sua própria mente, só que tem uma diferença. Quando você está no mundo físico e cria um mundo de ilusões, um mundo mental, existem pessoas que estão ali no mesmo espaço, que não veem esse mundo e veem você e percebem a diferença. No mundo espiritual é diferente. Lá, as ideias são reais. É um mundo feito de ideias. Lá, você é o que pensa, inclusive visivelmente. Você pode, então, uma vez que estabelece esse universo mental, entrar nele e viver nele. Existe um filme que reflete muito bem essa realidade, Vida Além da Vida, com Robin Williams, em que ele vê um quadro e entra nesse quadro. O que era o quadro? É a construção mental de alguém. E você pode entrar nesse quadro que alguém pintou. E lá, o vida após a morte era algo muito plástico. Inclusive, você poderia olhar alguém e ver uma coisa, e esse alguém olhar para você e ver uma coisa diferente. Você poderia entrar nesse universo criado por outra pessoa. Então, exatamente igual o filme de Robin Williams, você, no mundo espiritual, também constrói coisas assim. Então, o umbral é a passagem entre esse mundo físico e o mundo espiritual. Existem pessoas que se negam a passar para o outro mundo. Inclusive, existem folclores que falam a respeito de pessoas presas entre dois mundos, fantasmas, que não fizeram a passagem. Exatamente, estão presos no umbral da porta, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, a região de sofrimento, não, é um umbral, é uma passagem. Se tem sofrimento ou não, depende de quem? Depende da pessoa. Então, não é a passagem que torna o local bom ou ruim, é o conteúdo de sua mente. Porque no mundo espiritual, sua mente define onde você está, quem você é e como vai se sentir. Lá, o que você pensa, define e decide é a realidade. Então, pode ser sofrimento, pode ser adormecimento, pode ser um mundo como esse em que a pessoa nem sabe que está em outro lugar, pode ser uma imaginação. Tem uma cena de um filme, O Sexto Sentido, com Bruce Willis, em que ele está na casa dele. Imagina um relacionamento ruim com sua esposa, entra, ele sai e ele não sabe que morreu. Não tem a menor ideia. Mas e a realidade? A realidade é interpretada segundo as nossas crenças, os nossos olhos, os nossos desejos. Então, ele não enfrentou o fato de morrer e criou uma realidade alternativa, onde ele estava vivendo na Terra, problemas com a esposa, não conversava com ela por causa dos problemas, ou seja, ele preencheu as lacunas com a sua imaginação. Nós fazemos isso aqui no mundo físico, quando fantasiamos coisas que não aconteceram, ou quando entramos no mundo de ilusões e passamos a viver lá, nos relacionando com uma pessoa que não nos conhece, por exemplo. Tudo isso são ilusões. No mundo espiritual, elas são muito mais nítidas e muito mais fáceis de você se perder nela. Então, umbral para o espiritismo não é o inferno, não é um lugar mitológico, não é um lugar de castigo, não é um lugar filosoficamente construído. O umbral é um espaço no tempo que existe de acordo com o universo onde você está mais presente.
físico ou espiritual. Então, como é um umbral? É diferente para cada pessoa. E qual o grau de sofrimento? É diferente para cada pessoa. E quais são as leis que o regem? É diferente para cada pessoa. Exatamente igual ao quadro do filme Além da Vida, de Robin Williams. Espero que tenha ajudado você. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.